Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Antes de nós iniciarmos, eu vou ler uma pequena poesia que se encontra neste livro, Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier. E a gente vai fazer uso de uma poesia que foi ditada por um dos pioneiros da doutrina espírita, do espiritismo em Minas Gerais. O nome dele, Abel Gomes. E só para a gente compreender o contexto de quem foi Abel Gomes, ele foi, além de ser um pioneiro nas terras de Minas Gerais, trabalhando em prol da doutrina espírita, ele foi um homem de profunda fé. Aos 25 anos de idade, ele teve uma problemática orgânica que fez com que ele tivesse uma paralisia nas pernas. E depois, gradualmente, ele foi ficando cego. Mesmo assim, sem nunca ter casado, ele adotou 2 crianças e transformou estas crianças em 2 homens memoráveis que muito auxiliaram nas suas cidades, nas suas localidades. Ele nunca pôde estudar, mas ele era autodidata, poliglota, falava 4 línguas e, sem estudo, ele ministrava aulas no magistério. Era um homem devotado à causa espírita. Trabalhava intensamente na parte da poesia, na área literária. Mas, acima de tudo, era um homem que amava Jesus. E dele a gente vai compreender, quando lemos no Evangelho, o homem de bem, Abel Gomes. Pelas mãos de Chico Xavier, temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens das cavernas. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz, de vida eterna. Com esta poesia, então, deste nobre espírito, nós pedimos a permissão do Cristo para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. Que possam as luzes de planos mais elevados serem direcionadas aos nossos corações, para que nós possamos, nessa comunhão de amor, arrecadarmos as forças de que necessitamos para compreendermos que, se nós, que já conhecemos Jesus, estamos sendo convidados a fazer algo um pouco diferente. Nós, que temos o Cristo, somos convidados pela espiritualidade e pelo seu coração generoso a sermos melhores que a multidão que ainda anda nas trevas. Que possamos, nessa comunhão de luz, guardarmos a mensagem do Cordeiro no íntimo do nosso coração. E que essa noite possa ser o momento oportuno de reconciliação com o Cristo que há tanto tempo nos aguarda.
que Jesus seja em nós, hoje, amanhã e sempre. O título da nossa conversa é baseado numa frase que foi ditada por um profeta, Isaías, e depois foi utilizada pelo apóstolo, pelo discípulo primeiro do Cristo, João o Batista. Endireitai os caminhos do Senhor. Mas antes de nós chegarmos nessa frase propriamente dita, eu vou convidar vocês para a gente voltar na história, para a gente fazer um momento de regressão de memória e nos colocarmos na distante e pequenina Nazaré. O Cristo havia sido apresentado aos doutores da lei há alguns dias apenas. E Isabel, prima de Maria, vai em visita à prima na sua casinha humilde, singela. Leva junto o pequeno João. Quando as primas se encontram, uma alegria. Elas muito se amavam. E então as crianças, João e Jesus, saem para fora de casa. José, após as saudações, a prima de Maria, retorna à carpintaria. E as primas, então, a sós, começam a conversar. E sobre o que elas vão dialogar? Sobre os encantos e os desafios da maternidade. E então Isabel começa a comentar que ela tem algumas questões bem específicas com relação ao temperamento de João. João, desde muito pequenininho, sempre ficou muito absorto em seus pensamentos, sempre observava tudo com muita atenção e parecia que concatenava na mente profundas reflexões. Seguidamente, ela o via caminhando sozinho pelas estradas desertas, sempre nessas reflexões profundas. E Maria então olha para a prima e diz: é verdade, eu também vejo no meu menino, no meu Jesus, algumas coisas diferentes das crianças aqui da nossa comunidade. Penso eu que nossos filhos vieram ao mundo para trazer luz nova aos corações. E ela então começa a relatar que Jesus também tem algumas características muito interessantes. Seguidamente, ela o encontra observando as águas, completamente reflexivo. Nada o atrapalha. Profundo estado de meditação. Outras vezes, e muito mais seguido do que este primeiro, ele está no meio das pessoas, conversando, falando sobre a sua comunhão com Deus. E ela diz, e ele fala, tão pequenino, mas com uma eloquência que nos comove. Nunca eu ouvi dos doutores da lei tamanha eloquência ao falar sobre Deus. E elas continuam relatando, conversando, e então Maria conta que há poucos dias eles haviam estado no templo onde haviam apresentado Jesus. E que naquele dia Jesus conversou com os doutores da lei como se ele fosse maior que os doutores da lei, levando e carregando considerações que nem os próprios doutores da lei conseguiam organizar mentalmente. E então, naquela oportunidade, Eleazar chamou José de canto e disse-lhe: cuidado, eu percebo que o seu filho veio para a derrocada de muitos poderosos de Israel. E Maria, quando soube disso, ficou um pouco assustada, porque ficou pensando: meu Deus, o que será do meu filho?
Foi conversar com Eleazar, pediu que ele ajudasse a cuidar do menino. E então, quando chegaram em casa, conversou mais detidamente com José, mostrando as preocupações que iam ao seu coração. Preocupações de mãe, preocupações com o futuro do filho. Na manhã seguinte, Jesus se aproxima de Maria e diz o seguinte: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? E Maria se assusta com essa colocação de Jesus e diz: sim, meu filho, eu sei, eu compreendo, só que eu também preciso ter um cuidado com relação a ti. Eu tenho a impressão que eu preciso te dar um preparo melhor para a vida. E então o Cristo menino vai dizer: mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de todos nós a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Depois dessa conversa, Jesus começa a trabalhar na carpintaria com José, mostrando para sua mãe que a primeira escola, a melhor escola, é o lar. Que todo o espírito que adentra das paragens do plano maior, quando chegam no lar, elas estão envolvidas pela escola primeira, a grande escola do Espírito. Então, passaram-se as horas, José encerra o seu trabalho na carpintaria e as mães se dão conta que os meninos não retornaram ainda para dentro do lar e vão à procura deles. Dão uma olhadinha, não os encontram, caminham mais um pouco e conseguem perceber Jesus e João, ambos no cume de uma montanha. Jesus, com o dedinho levantado, mostrava a João as paisagens que iam distantes, o cabelinho esvoaçante com o vento, e João balançava a cabecinha em sinal afirmativo àquilo que Jesus falava. Que será que esses dois espíritos conversaram? Tão pequenos, tão meninos, tão crianças. Humberto de Campos, nessa obra Boa Nova, de onde nós tiramos essa história, ele vai dizer o seguinte: distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. O amor na figura ímpar de Jesus, a verdade na figura austera de João o Batista. Na manhã seguinte, Isabel precisa retornar para casa, e então à soleira da porta eles fazem as despedidas. E Isabel convida Jesus: Jesus, não queres vir conosco? E o Cristo então, de forma profética, vai dizer: não, é preciso que João vá primeiro. Passam-se os anos e nós vamos encontrar João, o Batista, vivendo no deserto, alimentando-se de mel selvagem, de frutas silvestres, quando em determinado momento ele ouve as vozes que clamam do céu e dizem no íntimo do seu coração: é chegada a hora. É necessário que a partir de agora inicie a sua missão na terra. E o que ele vai fazer? Ele começa a declarar aos quatro ventos
a vinda de Jesus. E então ele vai utilizar a frase que ficou conhecida por todos: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Arrependei-vos. Na tradução, ele teria dito metanoia. Quando eu penso em arrependei-vos, arrepender, o que é arrepender? Quando a gente se arrepende, a gente toma uma decisão, que é a decisão de mudar de direção. Metanoia. Metanoia é a mudança da mente, a mudança dos paradigmas do pensamento, é a transformação da consciência. Quando João começa a profetizar a vinda do Cristo, ele está nos convidando para que mudemos a nossa consciência, para que mudando esse estado consciencial, nós tenhamos a condição de receber a mensagem de Jesus. Vejam que coisa interessante. Essa foi a frase de abertura de João, de todo o seu trabalho. Ele viria a ser preso, ele sofreria bastante agruras no desenvolvimento dessa tarefa, terminaria com a sua cabeça decepada, como todos nós conhecemos já a história. Mas em um determinado momento em que ele foi preso, os sacerdotes perguntaram a ele: João, o que você está fazendo? E ele então disse, parafraseando o profeta Isaías: eu sou aquela voz que clama no deserto e que diz: endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. Endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. Antes do Cristo iniciar o seu trabalho apostólico, o seu trabalho de divulgação, ele primeiro esteve com João no deserto por 3 dias. Lá, eles jejuaram, oraram, conversaram e definiram juntos os rumos que se dariam a partir daquele momento. Quando Cristo foi questionado quem era João o Batista, ele se referiu a ele nos seguintes termos: dos nascidos de mulher, João o Batista foi o maior. Foi o maior por quê? Porque ele tinha um conteúdo de austeridade, ele tinha um conteúdo de viver a vida com uma sobriedade, com uma verdade inabaláveis. Ele, dentro dessa proposta de endireitar os caminhos para a chegada do Senhor, fez esse processo primeiramente em si mesmo, de uma maneira extremamente austera. Quando nós pensamos em João, o Batista, nós pensamos no seu legado e em tudo aquilo que ele trouxe. Nós lembramos também que Emmanuel, ele fez neste livro, nesta obra, Caminho, Verdade e Vida, um compilado sobre algumas passagens de João o Batista. E numa delas ele trabalha essa frase que foi utilizada por ele: endireitai os caminhos do Senhor. Ele diz o seguinte, eu vou me permitir a leitura. Então, deste livro, Caminho, Verdade e Vida. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas.
Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Vejam a importância dessa frase. Por que nós não temos percebido Jesus? Porque falta-nos dedicação ao bem em nós mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Vejam que importante isso que Emmanuel está dizendo. Para que alguém sinta a influência de Jesus, é preciso retificar, mudar, modificar a estrada em que temos vivido. Endireitai os caminhos do Senhor. Quais são essas estradas que nós temos vivido? E nós, cristãos, queremos sentir a influência de Jesus em nós. Mas qual é o caminho que a gente tem escolhido? Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. E ele encerra dizendo: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. No deserto de nós mesmos, nós devemos identificar as vozes que não estão em harmonia com a vontade divina. Quais são as vozes em nós que ainda nos distanciam da influência de Jesus? Quais são as vozes em nós que nos elevam à influência de Jesus? O precursor, ele fez o seu papel de chamar a comunidade para que fizesse esse trabalho íntimo, de mudança de pensamento, de ampliação de consciência, para estarmos prontos a receber a influência do Cristo. Ele não se encontra mais junto de nós. João o Batista trouxe a mensagem e seguiu o seu caminho. Hoje, a vida nos convida para que cada um de nós sejamos o próprio Batista. E para que nós possamos nos batizar, entre aspas, nas águas santas do Evangelho de Jesus, para que nós tenhamos uma vida nova e para que nós possamos realmente sentir a influência do Cristo e sermos felizes com Ele ao nosso lado. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Vamos orar. Divino amigo Jesus,
nestes dias que antecedem o teu Natal de luz, nós te pedimos encarecidamente que possa o nosso coração encontrar o caminho ao teu coração generoso e que nós possamos não só comemorarmos mais um Natal aqui na Terra, mas que nós possamos comemorar no íntimo de nós esse encontro divino que nós estamos fazendo junto ao encontro do teu coração. Que possamos fazer essa caminhada e que a nossa vida, divino amigo, possa ser restabelecida com o teu evangelho, com o teu amor, para que este tempo que ainda nos resta nessa jornada que aqui fazemos possa ser em definitivo a jornada de luz que os nossos espíritos anseiam. Sê conosco, Jesus. Nós te pedimos, nós te clamamos, que possamos nos unir a outros corações que já estão no plano espiritual e que já te amam e que já te buscam e que já te encontraram, para que eles possam dar o suporte a nós que aqui ainda estamos e que ainda vacilamos na fé, na coragem de servir, nas atitudes retas que devemos ter para sermos considerados dignos da tua presença. Sê conosco, Jesus, é o que te pedimos. Abençoa os nossos irmãos que te amam e que hoje estão sendo perseguidos em regiões do Sudão, da Nigéria, por professarem o teu amor a ti. Abençoa-os, Jesus, ilumina-os. Abençoa os corações dos perseguidores. Que o teu evangelho caia nestes corações como sementes de luz. Dá-nos, Senhor, a tua paz e que este Natal possa ser verdadeiramente o Natal santo da tua presença em nós. Por tudo que temos, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a tua paz, que a tua luz siga conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.